Hoje nós vamos falar desse livro de Daniela Arbex, Arrastados. Vem com a gente. Pessoal, eu acabei de ler esse livro da Daniela Arbex. Eu sou um grande fã da Daniela Arbex e eu acho ela uma escritora, dentro daquilo que ela faz da linguagem jornalística, ela geralmente produz grandes obras. E ela fez esse livro Arrastados, que fala sobre o acidente ambiental e humanitário causado pela Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, Minas Gerais. Na verdade, o segundo grande acidente envolvendo a Vale. O outro foi de Mariana, mas esse livro fala especificamente da situação de Brumadinho, onde nós tivemos 270 mortos, fora feridos, pessoas que ficaram com sequelas físicas e no campo psíquico e emocional, danos ao patrimônio e ao meio ambiente. E Daniela Arbex vai abarcar esse fato, né, esse episódio, nesse livro. A Daniela Arbex, sem dúvida nenhuma, é uma escritora do gênero jornalístico habilidosa e ela fez uma série de opções para esse livro que eu acho que, de certo modo, são válidas, mas que poderiam ter sido repensadas, porque acabou comprometendo alguma outra parte significativa da questão. Ela trata muito a questão humanística das vítimas, ou ela tenta, porque 270 vítimas, por mais que você queira, você nunca jamais conseguiria colocar numa obra nessa dimensão em termos de volume de páginas, né? Então ela tenta trazer o máximo que ela pode da biografia das vítimas, de humanização das vítimas e de alguns sobreviventes, porque é digno, né? Eu acho que tratar o aspecto humano não tem como eu apresentar isso como sendo algo, mas acabou comprometendo a obra no seguinte: eu tenho muito interesse pelas questões ambientais e pelos estudos de acidentes no modo geral, né? Nas ciências ambientais, nós temos uma disciplina chamada análise de risco, e quando eu olho para um livro que trata desse tipo de assunto, eu sempre almejo ver esse tipo de elementos. Então, eu acho que essa crítica talvez seja muito mais seria muito mais aderido ao meu perfil, né? Como eu tenho uma formação significativa no meio ambiente, cheguei a dar aula de análise de risco, eu acabei sentindo falta do detalhamento técnico de como aconteceu, para a gente analisar as culpas e as falhas, aquele raciocínio. A gente estuda um acidente para que aquele acidente não se repetir de novo, né? Então a gente estuda casos de acidente para entender por que um acidente aconteceu. Na verdade, ela fica uns 80% do livro, mais ou menos, talvez um pouco menos, uns 75%, com esse papel humanístico. Aí, quando ela vai entrar nos aspectos técnicos, ela descreve algumas situações do que aconteceu, a questão das sondagens, que pode ter fragilizado a barragem, ela descreve a questão da liquefação da barragem, etc. e tal. Ela fala do papel das terceirizadas, tanto no monitoramento como na realização de algumas atividades, como essa questão de drenagem da barragem. E era uma barragem de dejeitos de mineração, cheia de lama, e com um determinado momento essa barragem ela se rompe e ela invade uma extensão bastante grande em termos de quilômetros e acaba matando essas 200 pessoas e causando uma série de danos que são descritos, de certo modo, no livro. E acabou faltando, na minha opinião. Eu entendo que seria interessante trazer isso. O livro da Daniela Arbex. Eu entendo que o autor ele tem total domínio sobre a sua obra e cabe a gente, como leitor, ver, se deliciar com a obra, ou, no caso específico, aprender com a obra, que eu acho que não é um tipo de livro que tem como objetivo deliciar a gente, mas eu creio sensibilizar, que eu acho que isso ela faz bem, e trazer elementos de estudo, de aprendizado, eu diria isso, né?
Então, termos de crescimento pessoal, profissional, etc. e tal. Então, eu entendo que é um livro com tema necessário. É um livro escrito, assim, a produção textual bem feita, não tem como falar outra coisa da Daniela Bex, a não ser a questão de produzir um texto robusto, inteligível, né, que traga os elementos que ela está propondo. Mas eu entendo que é um livro que poderia ter mais elementos técnicos para trazer mais responsabilidades desse crime ambiental causado pela Vale e também dos políticos que estavam ali anexos, né? Lembrando que o acidente ele surgiu, ele apareceu, né, no noticiário na época do governo do Bolsonaro, uma época onde o meio ambiente estava sendo muito mal cuidado. Ela não comenta, ela chega a falar bem brevemente, uma ou duas linhazinhas que surge o nome do Bolsonaro aqui, parece umas 4, 5 vezes o nome do governador Zema, governador de extrema-direita. Ela chega a fazer críticas à Vale, mas ela poderia ter sido mais incisiva. Eu entendo que são opções políticas da escritora e técnicas na hora que ela fez o livro. Mas eu senti muita falta, né? Eu achei que poderia ser um livro mais crítico, trazendo mais elucidações técnicas e um livro que apresentasse mais as irresponsabilidades ou responsabilidades legais dos envolvidos, né? E que a Vale do Rio Doce tem a sua história manchada de uma maneira bastante sinistra nesse episódio. Vamos estar aqui a dica do livro. Se você tem interesse em ler e o assunto lhe é pertinente, está aqui. Daniela Arbex, Arrastados. Como eu falei, eu acho que falta elementos no livro, apesar de entender algumas opções dessa grande escritora. E, de certo modo, eu acho que poderia ter sido melhor. Tá bom, gente? Tá? Fica aqui o nosso vídeo. Gostou? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Fui.